Oi, queridos. Então, nós vamos agora dar seguimento na unidade 2, no qual vai estar mais voltada aí para a questão da aquisição de imagem e do preparo do paciente para fazer uma tomografia computadorizada. Primeiro, a gente vai falar dos parâmetros físicos da aquisição de imagem. A gente sabe que precisa de raio-x para ter a tomografia computadorizada. E quando se fala de raio-x, a gente vai falar de KV, a gente vai falar de MA, a gente vai falar de rotação do tubo, a gente vai falar de pitch, enfim. Primeiramente, a gente vai falar aí da questão da quilovoltagem, é o que vai determinar aí a energia do feixe de raio-x. Depois a gente vem falar da miliamperagem, que vai estar relacionada diretamente com o número de fotos de raio-x em um determinado tempo, e a rotação do tubo, que é de 360 graus em torno do paciente, justamente para que a gente tenha aí a aquisição da imagem. E existe um termo muito específico em tomografia que chama-se pitch, que é igual ao movimento da mesa, tá, em milímetros por segundo, pela rotação do tubo de 360 graus, dividida ali pela colimação, tá? Na tomografia também a gente vai falar de espessura do corte, que vai definir ali basicamente o que se quer ver de anatomia, e essas espessuras são em milímetros. Tem estudos aí de corte de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, e se eu quero falar de um exame com mais detalhes, eu tenho que dizer que são cortes mais finos, aí vão dar mais informações a esse exame tomográfico, tá? Obviamente, se eu quiser depois fazer uma reconstrução volumétrica, vai ficar melhor se tratando de aquisições em corte de 1 ou 2 milímetros, ok? E claramente isso vai impactar aí, basicamente, em doses de radiação. Quando eu coloco cortes mais finos, eu vou ter que basicamente fazer mais rotações, vou ter mais detalhamentos, mas eu vou ter mais dose de radiação aí ao paciente. Então, verificar se é necessário realmente fazer cortes muito finos, tá? Verificar aí qual o objetivo do exame para a gente poder, basicamente, definir aí o nosso protocolo, tá? Então, como que a imagem ela é formada em tomografia computadorizada? Então, vamos imaginar aqui um círculo, vamos imaginar que no meio desse círculo vai ter uma mesa, que essa mesa ela vai deslizar, e que esse círculo é chamado de gantry, e que do lado eu tenho uma ampola de raio-x, do outro lado eu tenho um conjunto de detectores, e que a mesa está se movimentando no interior desse gantry, e que basicamente está acontecendo essa rotação de 360 graus, fazendo esses cortes aí no paciente, tá? Que são os cortes axiais. Então, a radiação ela vai interagir aqui com a matéria. No caso aqui eu vou pegar um exemplo desse meu tórax, o raio-x está aqui, do outro lado está o detector, e aí vai ter todo esse processo de detecção aí, e aí vai ter alguns fenômenos que acontecem aí, por exemplo, quando a radiação interage com o detector, acontece aí uma luminescência, e aí acontece feixes elétricos que são processados por o computador, e a imagem aparece instantaneamente, exemplo, numa tela de um computador, no qual a gente está operando. Na verdade, é o nosso painel ali de comando, tá? Então, resumidamente, a formação da imagem, ela é assim. E como a gente está falando, basicamente, de tomografia, a gente está falando de imagens digitais, a gente tem que falar de dois conceitos. Eu vou falar de Volx. O Volx, na imagem de TC, é composta por pequenos elementos tridimensionais chamados basicamente de Volxes, tá? Então, o Volx ele é o que é relacionado, por exemplo, ao volume. Vamos imaginar aqui um quadrado, num quadrado onde tem vários outros pequenos quadrados. E aí, esses quadrados de frente, eu estou vendo ali, são os pixels, por exemplo, mas se eu tiver para a parte de trás, que se eles se transformarem em um cubo, eu vou estar falando aí, basicamente, que é um Volx. O Volx, pessoal, é o seguinte, é o que vai dar a dimensão, as 3 dimensões na imagem, tá? E aí o pixel é o elemento mínimo da imagem ali, quanto mais pixels tiver, a gente vai ter aí mais qualidade nessa imagem tomográfica. Também a gente precisa falar da escala de Rosefield, tá? Ela é uma escala padronizada que quantifica a atenuação dos raios-x em diferentes tecidos. Por exemplo, a água é definida como
0 na escala de Rosefield, e eu tenho aí, por exemplo, os ossos que vão ter valores um pouco mais elevados, que são os valores positivos. Então, o osso, como ele é muito denso, ele vai ser mais 1000 na escala de Rosefield, principalmente aí relacionado ao osso cortical. Enquanto, por exemplo, materiais com menos densidade, como é o caso do ar, eles vão ter um valor negativo. E aí vai ser menos nessa escala de Rosefield, ok? Então aí existe uma escala, também está no material que vocês vão, exemplo, verificar, só como uma outra citação, o sangue, que na escala de Rosefield ele leva um valor positivo, ele é mais 20, e ele vai ter aí um contraste aí, de tonalidade cinza. Por exemplo, o osso ele vai ter um aspecto branco e o ar ele vai ter um aspecto preto. Isso vai estar relacionado, logicamente, com a densidade. A gente precisa também falar um pouco agora sobre instruções, recepção e o preparo do paciente para o exame de TC. Tem preparo? Não tem? Tem instrução? Não tem? Sim. É importante salientar que alguns exames vão exigir preparo. Por exemplo, se o paciente ele for fazer exame de abdômen, ele vai ter que fazer um jejum, ele vai ter que estar bem hidratado, e se for com contraste, aí que essas orientações, esses preparos também, eles deverão ter uma certa especificidade, ok? E aí, pessoal, com relação, por exemplo, à segurança, a gente tem que lembrar que a tomografia computadorizada leva mais radiação, por exemplo, para fazer todo um tórax, quando se comparado, por exemplo, com um raio-x, ok? Então, assim, é importante orientar o paciente para ele não se mexer, para ele, por exemplo, obedecer os comandos que o próprio sistema vai mandar. Exemplo, para tórax, o sistema manda para o paciente o comando, enche o peito de ar e prenda a respiração. Então, o paciente ele tem que obedecer esse comando para justamente a gente ter a otimização aí das doses de radiação. Com relação à segurança, é importante para o tecnólogo identificar o paciente, verificar se aquele paciente A é o paciente A, enfim, tá? Verificar se for mulher, se essa paciente não está grávida, porque a gente está falando aí de uma dose de radiação X. Verificar se o paciente, por exemplo, tirou do local que vai ser examinado os possíveis brincos, cordões, aquilo que vem possivelmente dar um artefato, tá? E também, no caso aí de contenção, vamos pegar se for um paciente pediátrico, verificar como que a gente vai fazer essa contenção, tá? Se só um lençol envolvendo ali o paciente pediátrico vai servir, ou se a gente vai precisar conter quimicamente ou sedar esse paciente pediátrico, tá? Agora vejamos o seguinte, se for, por exemplo, com relação ao acompanhamento e administração do meio de contraste, que é o iodado, que se usa em tomografia, a gente tem que levar em consideração as indicações. Então, as indicações vêm ser para avaliar tumores, processos inflamatórios, doenças vasculares, aneurisma, estenoses, infecções e para diferenciar estruturas, ok? Só que aí, vale lembrar que o contraste iodado, ele pode ocasionar reações ao paciente que pode ser leve, moderada ou pode ser grave. E existe basicamente algumas contraindicações. Por exemplo, com relação às contraindicações absolutas, a gente pode falar reação anafilática prévia ao contraste iodado, ou seja, o paciente ele já fez um contraste lá atrás, ele teve essa reação anafilática, então ele não vai poder fazer novamente esse contraste, porque ele vai ter a mesma reação anafilática. Pode ser, por exemplo, uma contraindicação relativa, exemplo, uma insuficiência renal, o paciente está com a creatinina elevada, então uma asma grave não controlada, um mieloma múltiplo e outras.
é importante, quando se fala de contraindicações relativas, é que pode ou não fazer o exame. E aí quem vai definir isso aí, gente, é o médico radiologista, junto com o médico nefrologista, junto com o médico, por exemplo, que cuida da asma do paciente. Enfim, essa comunicação entre profissionais é muito importante para que a gente tenha aí a segurança no procedimento. Esse contraste ele é administrado por via endovenosa, na maioria das vezes, tá? E as reações elas podem ser leves. É normal o paciente sentir um aumento de calor no corpo, um gosto metálico na boca, enfim. Moderados também é comum o paciente sentir náuseas, vômitos, mas aí os graves a gente tem que estar atento. Já a pessoa, se o paciente ele tem um edema de glote, tem que parar instantaneamente o procedimento, entrar com as reações de reanimação, enfim, aplicar logo um corticoide, chamar o médico para que esse paciente não evolua para um quadro mais grave. E aí existe basicamente os procedimentos de emergência. Se o paciente ele sente só uma reação, por exemplo, como aumento de calor, é uma situação comum, você já tem que explicar para o paciente que ele vai possivelmente sentir isso. Mas se tu observar que o paciente ele está ficando com edema de glote, automaticamente já tem que aí usar alguma tática para interromper essa edema de glote, tá? Então, é muito importante isso aí com relação ao exame contrastado. E aí, o que a gente tem, por exemplo, com relação também aos cuidados e manuseios do equipamento de TC. Então, aí, pessoal, é o seguinte, com relação a nós, operadores, nós temos que ficar o máximo protegido. O nosso painel de comando tem proteção total. Se, por exemplo, a gente precisar ir fazer uma contenção no paciente, que a gente vai evitar, tem que usar os EPIs. Se, por exemplo, uma pessoa tiver que acompanhar o paciente ali, tem que dar os EPIs, avental de chumbo, protetor de tireoide, óculos plumblíferos, enfim. Então, pessoal, e também atribuir aí todos os parâmetros técnicos para que a gente tenha a otimização dessa dose de radiação para o paciente principalmente, ok? Então aqui, nessa unidade, a gente veio falar do processo de aquisição e de alguns cuidados e no preparo desses pacientes para fazer a tomografia computadorizada.